De Bairro em Bairro, o seu bairro como você nunca viu. Uma figura muito conhecida dos arredores da Prefeitura Municipal. Elismar Cândido, mais conhecido como Senhor Ameixinha, ganhou uma fiel clientela com seu bom humor e doces de qualidade. Valorizando Ideias, um portal que permite a interação direta entre criatividade e os associados da Algar Telecom. E uma homenagem ao Dia da Padroeira do Brasil, fé e devoção no bairro Aparecida. Não saia daí, o De Bairro em Bairro está no ar. Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do. Eu nasci em Gurinhatã, Minas Gerais. Porque eu fui criado na roça. Teve uma época que minha mãe foi para São Paulo fazer um tratamento. E a minha irmã foi com ela, ficou só eu. E meus irmãos e meu pai. Mas ele trabalhava, isso era na roça, quando eu era na roça. Então eu tinha que cozinhar, levar almoço, voltar, fazer janta. Então, dessa época, e toda a vida por onde eu morei, é poucos lugares que talvez tinha gente que tinha mulher. Tomei conta de fazenda, eu morava sozinho, o tio fazendeiro chegava. Eu falei, se eu ganhasse R$1 com cada comida que eu já fiz na minha vida, eu acho que eu estava bem em situação. E eu já vim para Uberlândia há tempo mais, mas fui embora, voltei agora em 95, que eu comecei esse trabalho, de 95 para cá. Mas no momento eu cheguei e não comecei com doce, eu comecei fazendo quitanda. Mas achei que não deu certo. Passei para fazer os doces, que já fazia tempo que eu tinha pegado com esse rapaz a fórmula de fazer ela, a ameixa, né? Porque a gente conhecia. E comecei a fazer. Tem uns 18 anos, depois de uns 2 anos que eu cheguei, eu comecei a fazer a ameixa. Queijo, ovos, pitada de bicarbonato, um pouquinho de farinha de trigo e um cravo para dar sabor na calda. It's alright if you did not wake up on time. You got time to waste. Para mim, eles falam que gostam do meu doce, né? Se é a verdade que eles estão falando, eu não sei. Eu espero que seja, né? Uns bonitos igual você eu nem não vou cobrar, mas se fosse outro, a gente vai cobrar mais caro, né? Agora você não fala pro seu namorado que eu falei isso não, porque nesse pedaço você corta, viu? Porque no caso eu tô aqui, quando é feio eu tô apanhando aqui, né? Mas se ele nem conhece um velho de 63 anos, não tá brincando, né? Tá, meu doce hoje ainda tá R$1,50. Mas espero que qualquer hora passar para R$2, viu, gente? Porque tá baixo o preço. Esse povo aqui chora, todo mundo. Somente o Itamar ali é um. É o único que eu tenho para citar aqui, eu sei, né? É você que reclama, fala. Na minha barraca eu tenho ameixa, pé de moleque, banana, cocada, pingo de leite e geleia e os 2 amendoim, industrializado e o amendoim, que é o amendoim que põe sal, né? Ele é natural. A média de 150 ameixas, os outros não tem, os outros é variado. Não é fácil, mas quem costuma, eu já acostumei, eu acho fácil.
interior de Minas Gerais e de Goiás tem uma cultura muito rica. Rica em histórias, hábitos, costumes, folclore, arte e brasilidade. A Close traz um novo olhar sobre conteúdo, produzindo programas que retratam o Brasil e sua gente. Voltada para filmes publicitários e institucionais, a Close tornou-se uma referência para o mercado do interior de Minas e Goiás e ainda possui um rico e valioso banco de imagens. Parceira cultural da Nós Projetos, a Close produz programas incentivados pelas leis de incentivo à cultura de Uberlândia, Minas Gerais e Rouanet, como o Almanac Uberlândia de ontem e sempre, focado em história e memória. Do fio ao sem fio, 100 anos de comunicação, um evento multimídia, tendo como destaques equipamentos que marcaram o início da TV no interior do Brasil, a mais atual interatividade tecnológica. Conheça um pouco mais deste trabalho e se apaixone por uma produtora que é apaixonada em produzir conteúdo. Close, uma produtora do interior que tem muito interior para mostrar. Hoje nós estamos com a primeira reunião do Comitê de Inovação para a seleção de ideias, né? Então todas as ideias que os associados têm colocado na nova plataforma de inovação passa pelo Comitê de Inovação para fazer um filtro, né? E classificar essas ideias. Nós temos várias ideias aí postadas nos últimos dias pelos associados. Entre essas ideias, né, tem algumas que são para sustentabilidade, né? A gente tem muita ideia visando esse foco da sustentabilidade, outros o foco do cliente. Já desde 2002 o Grupo Algar tem uma plataforma, né, de compartilhamento de ideias e nós identificamos aí nos últimos anos que as ideias acabam ficando sem resposta, sem atitude em cima daquilo que foi criado. Então, nós identificamos que uma forma de transformar isso, de levar as ideias para a execução, era dar transparência ao processo. Então, nós implementamos uma nova ferramenta, lançamos a semana passada, no formato de uma rede social. Todo mundo da empresa pode curtir as ideias, fazer parte da equipe, contribuir, colaborar, e ela participa por um processo de seleção com o Comitê de Inovação, que por sinal é o que nós faremos hoje aqui. Nós vemos participação de tanto associados técnicos quanto das forças de vendas, staff, todo mundo está participando bastante e propondo novas ideias lá na ferramenta. No mesmo formato do Facebook, é muito próximo, né? E o curtir ele tem a função de selecionar pelo coletivo, é o coletivo que vota, né? Não é um executivo da empresa somente, mas o coletivo compartilha, né? O coletivo vota e o coletivo seleciona e vai para a próxima etapa, que é a etapa de execução, de elaboração de protótipos. Então é dessa forma que a gente entende que favorece a execução da inovação na empresa. Temos uma ideia, né, um associado postou uma ideia de um aplicativo dedo duro, para que todo associado possa, né, postar alguma queixa, alguma solicitação, alguma insatisfação dos nossos clientes e que isso seja direcionado nos canais internos da empresa da maneira mais rápida possível. Essa é uma ideia que a gente achou interessante. Ideias de aplicativos para facilitar a relação com o cliente. Quando eu vejo, olhando para o ambiente interno da empresa, propondo ambientes de meditação. Então, nós temos ideias de todos os níveis lá. Em uma semana, né, que nós temos de plataforma implementada, nós temos aí mais de 400 associados cadastrados, temos quase 50 ideias já sugeridas, com várias interações, então tem sido bem interessante. O uso é coletivo, as pessoas não precisam pedir autorização, enfim, elas fazem o que elas sentirem à vontade. Mas a ideia principal, até de colocar num ponto central da empresa, é sentir a inovação de alguma forma, pelo menos com os olhos, né? E querendo ou não,
o colorido, todo esse formato diferente das demais estações de trabalho da empresa, acaba estimulando a criatividade, né, dos associados. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. O mundo em si já tem um certo preconceito. Igual às vezes a gente anda com ele tem deficiência múltipla, então afetou o andar, a fala. Aí as pessoas ficam olhando, você vê que olha com aquele olhar de dó, né? E não é uma pessoa digna de dó. Digna de dó somos nós, né? Que tem que trabalhar cedo. Pouco tempo apareciam outras crianças me agredindo, eu sem fazer nada. Às vezes a gente olha mais para o problema da gente, entendeu? E esquece de olhar que existem muitas outras pessoas com mais dificuldade. Mas é meu anjo. É o anjo da minha vida, ele é doido comigo e eu sou doida com ele. Então, com o passar do tempo, a outra turma que me agredia ficou sendo também minha protetora. Então, todos ficaram sendo meus protetores. Pensa, minha vida está ruim, mas tem gente com vida pior. E ele não, ele por mais que ele seja especial, por mais que ele tenha a deficiência múltipla dele, a vida para ele sempre está boa. No entanto, até hoje o pessoal pensa que eu sou estrangeiro por causa dessa adicção. Se você quiser atrair coisas negativas, você vai atrair, mas se quiser também coisas positivas, vai. Então por isso que eu falo que ele é meu anjo. Porque apesar de tudo, igual o mundo pode estar acabando, mas ele vai estar sempre sorrindo. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e a Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, apresentam Museu Virtual de Uberlândia.com.br, que disponibiliza semanalmente matérias da vida de nossa cidade desde os tempos de São Pedro de Uberabinha. Além de acessar, ajude a torná-lo cada vez mais completo. Se você tem matérias sobre a história de nossa cidade, fale conosco. A História de Uberlândia agradece. Algar e Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam 9ª edição do Almanaque Uberlândia de ontem e sempre. A chegada da energia em Uberabinha. O Cosmos de Beckenbauer jogando no Juca Ribeiro. A trajetória de Nalva Guiar, da Jovem Guarda ao Beijinho Doce. Os 80 anos do Praia Clube. O Hotel Presidente e suas histórias. Tudo isso e muito mais já nas bancas. Era um campo de futebol para as crianças brincarem, com uma igrejinha. Tinha na esquina uma marcenaria onde consertava móveis. Ali de um quarteirão para cima, porque Uberlândia tinha muitas máquinas de arroz, ali da segunda rua para cima era tudo palha de arroz. Era um fumação doido, dava muita poeira na época das cascas de arroz que se queimava ali. Era carroceiro para lá, para cá, puxando palha e a vida mudou muito, né?
ordem lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida começou-se com Monsenhor Eduardo. Acho que em 1941 ele ganhou doação desse terreno onde é construída hoje o Santuário Nossa Senhora Aparecida. Ele construiu a primeira capela. Era mais terreno baldio, com esse campo, e tinha, aí com o tempo eles fizeram o Colégio Cristo Rei, e assim mesmo as crianças passavam por dentro da igreja até abrir a porta do lado da Afonso Pena, sabe? Passava por dentro da igreja para os meninos para ir para a escola. O projeto da igreja é de 1952. Quem fez o projeto foi o engenheiro Luiz Rocha e Silva, né? E a obra foi construída pelo engenheiro Silvio Rubani. Né? Foi nesse momento, foi quando fizeram a abertura dos loteamentos e deixaram uma grande quadra para a construção da igreja e construção da praça. Antes do santuário era uma igreja já grande, mas não estava dando para a comunidade, não. Já tinha aumentado demais a comunidade, então eles resolveram fazer o santuário. Quando nós falamos de santuário em termos de igreja, também o colocamos entre os lugares santos. Mas para ser elevado a título de santuário, necessita que haja um fluxo grande de pessoas, uma devoção muito grande, que realmente sejam registrados sinais de fé profunda. Então a igreja, vendo que o povo vai e vendo toda a devoção popular, eleva aquele lugar, o consagra como lugar sagrado, lugar que nós chamamos de santuário. Para ser elevado a santuário, nós ampliamos a igreja, era uma igreja menor, mais fechada, toda a estrutura de janelas que não nos tiram o contato com a natureza, mas mantiveram a natureza interna na igreja. Você entra aqui e você se encontra com Deus e com a comunidade e com a natureza, por causa das janelas bem grandes. Então não é uma igreja que oprime, que te angustia, mas uma igreja que te mantém livre e aberto para que essa comunhão possa ser feita entre o ser humano e o seu mundo onde ele está. Outra característica importante, né, é a questão da sibipiruna, né, em todo o largo da praça, criando um grande sombreamento. E é uma proposta também bastante inovadora para aquela época, que é a ideia de grandes espaços ajardinados, aonde nós temos a presença do banco coletivo. Então as colunas nos falam, as imagens que nós temos dentro da igreja nos falam, o altar da palavra, a pia batismal, os degraus que sobem ao altar, que significam a fé, a esperança, a caridade que nos conduzem até Deus. O Novo e o Antigo Testamento, os arcos laterais, os arcos centrais, os 10 mandamentos, os 12 apóstolos, o arco maior em cima do altar é Deus único, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saudade. Ali foi a minha vida. Eu vou lá, eu me sinto orgulhoso de ter caminhado junto com aquilo ali, de ter ajudado na construção de tudo que tem ali. Tudo, o começo, hoje o santuário. Então eu ajudei muito a caminhada do santuário, de paróquia a santuário.